Bom dia, irmãos. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus em Isaías, capítulo 6. Isaías 6, dos versículos 1 a 4. Isaías 6, de 1 a 4. E diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as obras do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então, todos em uníssono, e vou pedir aos irmãos que conseguirem para ficar de pé, vamos entoar o hino Santo, Santo, Santo. Santo,
Atos 21, Lucas vai mostrar que Paulo continua
Vamos ler o texto da palavra de Deus. Depois de nos apartarmos, Paulo tinha terminado de orar com aqueles irmãos lá em Mileto e Éfeso. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós no dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos ali durante 7 dias, e eles, motivados pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhados na praia oramos e despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na cidade de Filipe. O evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os que naquele lugar rogamos a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manassou, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegados a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Senhor, essa é a tua palavra, e nós queremos te pedir em nome de Jesus, que tu nos orientes e que tu nos desafies através dela. Fala aos nossos corações, nós te pedimos. Amém. Paulo segue para Jerusalém e ele está consciente de uma coisa: a sua ida até Jerusalém é da vontade de Deus. E por ter essa consciência, ele se recusa a voltar atrás. Mas ele também tem consciência de uma outra realidade. Ele vai ter que enfrentar problemas. Ele vai ter que enfrentar desafios. Ele sabe que vão surgir dificuldades. Mas mesmo assim, ele segue adiante. Ele não retrocede. Quando nós olhamos para esse fato, quando nós vemos a coragem e a determinação de Paulo, sabendo que ia ser preso, sabendo tudo aquilo que deveria acontecer, surge a pergunta: será que nós, ou melhor, será que eu, será que tu terias esta mesma coragem? O desafio que eu tenho e que tu
tens pela frente enquanto cristão é de seguir adiante sem olhar para as circunstâncias. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Nós cantamos muitas vezes: não olha as circunstâncias, olha o seu amor, mas nós nos agarramos às circunstâncias. E o desafio é seguir avante, olhando para o Senhor, para o autor e o consumador da nossa fé. A pergunta: o que fazia Paulo seguir adiante na sua caminhada? O que nos faz seguir adiante na nossa caminhada sem abandonarmos a fé? E hoje eu vou ser poupadinho, vou pregar só sobre 2 pontos. 2 respostas para essa pergunta. O que nos faz seguir adiante? O que nos motiva na nossa caminhada a não voltar atrás? Primeiro, o desejo que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Vejam o que diz o versículo 14. Talvez os irmãos vão dizer assim: mas pastor, peraí, nós lemos do 1 ao 17, vamos começar pelo versículo 14. É verdade, mas vejam lá o que ele diz no versículo 14. Como, porém, não persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Todo mundo tentou convencer Paulo, mas não conseguiu. Não conseguiram. Eles disseram então: faça-se a vontade do Senhor. Por quê? Porque Paulo tinha consciência do que lhe aguardava, mas ele estava firme no seu propósito, pois sabia que o seu propósito era a vontade de Deus para a sua vida. E ele compreendia que a vontade de Deus, como ele próprio escreve no livro dos Romanos, a sua carta aos Romanos, ela é boa, agradável e perfeita. Será que nós temos essa convicção de que para nós a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo que tenhamos que passar por privações? Vejam, quando nós olhamos o capítulo 20, o versículo 23, ele já diz assim: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo estava dizendo: eu sei que me aguarda, mas eu não vou voltar atrás. Eu sei que eu vou passar por dificuldades, mas nenhuma dificuldade ela vai me impedir de viver no centro da vontade de Deus. Nenhuma dificuldade vai me tirar do propósito que é viver em submissão ao Senhor. Aqueles irmãos orientavam Paulo e ele vê os avisos de problemas como a certeza da concretização da vontade do Senhor na sua vida. Será que quando nós somos orientados, nós vemos a concretização da vontade de Deus na nossa vida? Veja o versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, motivados pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Versículo 11, que nós já lemos, Ágabo amarra os 5 e diz: olha, isso vai acontecer. E ele já tinha dito que isso ia acontecer, mas muitas vezes, por amor aos nossos irmãos, nós queremos que eles não passem por sofrimentos, e essa atitude é impedir que a vontade de Deus muitas vezes se realize na vida deles. Entretanto, ele afirma o seguinte: em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus.
Isso ele diz no capítulo 20, versículo 24. Então Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, está dizendo para mim, está dizendo para ti, que o objetivo da vida vai se realizar, apesar dos sofrimentos, apesar das dores, ele não vai voltar atrás. A pergunta é: será que o meu objetivo de vida, o teu objetivo de vida, de que a vontade de Deus se realize na tua vida, vai ser tão firme que tu não vais desistir, mesmo que tu tenhas que passar por dificuldades, mesmo que pessoas que são próximas a ti digam: olha, não faz isso, porque isso é uma loucura. E tu vais dizer: olha, eu vou fazer isso, porque o meu objetivo é completar a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Está no centro da vontade de Deus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo seguia para Jerusalém porque ele dizia assim: eu quero estar no centro da vontade de Deus. Você está seguindo para onde? Para onde está seguindo? É para ir no centro da vontade de Deus? Às vezes nós corremos atrás de muitas coisas, buscamos sonhos maiores, queremos uma vida melhor. Mas o melhor da vida e o melhor para a vida está no centro da vontade de Deus. E a pergunta é: tu estás seguindo o centro da vontade de Deus? A segunda resposta que eu encontro para a questão de o que motiva a seguir adiante na sua caminhada é a comunhão que se desfruta com seus irmãos, ou a comunhão dos irmãos. É interessante nós olharmos o texto. Vejam, porque em cada porto, em cada lugar de parada dele, onde ele chegava, ele encontrava com seus irmãos, havia alegria, a igreja se juntava e desfrutava da comunhão dos seus irmãos. Nós vemos isso no versículo 4, versículo 7, versículo 8, versículo 10, versículo 16, no próprio versículo 17. Onde ele chega, a igreja se reúne em alegria. Seguir adiante, mas sempre na comunhão dos irmãos. Quando tu segues com a tua jornada de vida, tu procuras a comunhão dos teus irmãos. Veja, o versículo 5 diz que a comunhão, ela é acompanhada de adoração e oração. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Que coisa bonita, que coisa linda. Oraram a Deus em adoração, mas oraram por e com os seus irmãos. Lembra aquilo que eu perguntei no outro culto? Por quem tu tens orado e com quem tu tens orado? Notem, eles vão para a praia unidos em comunhão e adoram a Deus e oram como família, como igreja. Nós oramos com e por Paulo. Tu tens orado com e por quem? Partilhado a tua caminhada de vida com quem? Os teus projetos e os teus sonhos
de caminhada cristã. A comunhão com os irmãos também, quando nós olhamos o versículo 11, diz que ela é acompanhada da proclamação da palavra de Deus. Versículo 11 diz: e vindo até conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. A mensagem que nós temos é a mensagem de Deus, da palavra do Senhor, não é achismo, mas tem que ser aquilo que o Espírito de Deus declara na sua palavra. E a comunhão é fruto dessa realidade de partilha da palavra de Deus, do que ela nos ensina, do que ela determina, para que eu e tu façamos e sigamos adiante. Mas eu não sei se os irmãos perceberam, todo esse texto, ele vai falando a tentativa dos irmãos é que Paulo não vá para Jerusalém, porque eles não queriam que Paulo sofresse. Eles estavam preocupados e querendo cuidar de Paulo. Então implica dizer que a comunhão ela é demonstrada pela tristeza que nós sentimos por causa do sofrimento que o nosso irmão passa. Vejam, versículo 12 e 13. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: o que fazer chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Aqueles irmãos choravam, pedindo para Paulo não seguir adiante. Eles perceberam que Paulo ia sofrer muito, mas Paulo disse: eu posso até morrer, mas eu preciso fazer a vontade do Senhor. Mas a comunhão daqueles irmãos era tanta que eles ficavam tristes com o que estava acontecendo. Será que a nossa comunhão é tão grande que nós ficamos tristes com o sofrimento do nosso irmão? Nos leva a sentir a dor do outro? Nos faz chorar com os que choram? Mas também alegrarmos-nos com aqueles que se alegram? Ou será que nós estamos de passagem, entramos, damos um bom dia, boa tarde e vamos embora e mais nada? O que nos motiva a seguir adiante na nossa caminhada com Cristo? Seguindo por todo o mundo, como disse Jesus, na sua companhia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que é possível responder as seguintes perguntas: será que nós seguiríamos em frente se soubéssemos que o futuro que nos aguarda é um futuro cheio de dificuldades e de aflições? A resposta é sim, seguiríamos, se nós soubéssemos e percebêssemos que essa é a vontade de Deus para a nossa vida.
Será que nós queríamos em frente? Ou será que nós queremos a concretização da vontade de Deus na nossa vida? Sim, queremos, mesmo que tenhamos que passar por dificuldades. Será que eu e tu estamos dispostos a sofrer com a dor dos nossos irmãos? O texto me ensina que só pode ter sucesso, ser bem sucedido, aquele que permanece no centro da vontade de Deus. Por mais que todo mundo olhe e diga que foi um fracasso, se você está no centro da vontade de Deus, você é o vitorioso. Vocês lembram a vida de José? Vendido, levado como escravo, depois levado para o calabouço, tudo acontecendo. A gente olha para aquele rapaz e diz assim: esse garoto está de fracasso em fracasso, de tragédia em tragédia. Mas há uma coisa que nós percebemos, é que quando nós lemos a história dele, sempre diz assim: e Deus era com José. José estava no centro da vontade de Deus, mesmo passando tudo aquilo que ele estava passando. E aí nós vimos o que aconteceu depois com ele. Quando nós olhamos para a vida cristã, Jesus sendo crucificado, aquele punhado de 11 homens ali desesperados, nós vamos dizer assim: eles fracassaram. Roma triunfou. Passados 2000 anos, nós olhamos para trás e dizemos assim: Roma foi derrotada, Cristo triunfou. Ser bem-sucedidos só é possível para mim e para ti se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Se nós continuarmos adiante, mas sendo amparados e cuidados pelos nossos irmãos. Isso é muito bonito nesses versículos. É que onde Paulo chega com Lucas, e Lucas coloca o texto sempre no plural, ele está se incluindo, então, onde eles chegam, eles são acolhidos e amparados pelos seus irmãos. Eles são acolhidos e aconchegados. Sabe aquela coisa de dizer assim: tu não estás só. Chegados, vem aqui conosco, nós estamos alegres contigo. Nós só concluiremos a nossa caminhada, a nossa jornada, se nós mantivermos uma atitude de culto, de adoração ao nosso Deus. O texto termina com essa realidade. Eles recebem com alegria, eles terminam orando, pedindo a bênção de Deus. Tu estás pedindo a bênção de Deus pela vida dos teus irmãos? Tu estás te alegrando pelos irmãos quando eles chegam? Seguindo em frente. E às vezes dá vontade de desistir. Portugal é um país de gente que segue em frente, que imigra, vai atrás de novos. O brasileiro está copiando isso, né? A gente encontra brasileiro em toda parte do mundo. Esse desejo de ir em busca de novos sonhos. Mas o melhor sonho que nós podemos ter, a melhor coisa que pode acontecer na vida, é
ela se dá quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Ela acontece quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. Podemos estar sem nada, mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus e em comunhão com os nossos irmãos, nós temos tudo. Nós temos tudo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que nós possamos ficar firmes na nossa caminhada, seguindo, olhando para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo testemunho que foi dado pelos teus servos, de que mesmo sabendo das adversidades, dos problemas, não desistiam. Tinha como objetivo cumprir teu propósito e o teu projeto de vida para ele. Dá-nos a mesma capacidade e a mesma coragem, que nós possamos estar no centro da tua vontade e que nós possamos estar desfrutando da comunhão uns com os outros. Despede-nos em paz para os nossos lares. Que o amor de Deus, o Pai, a doce graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.